dia, Carlinhos. Bom dia, Paraná. Aqui é a Amanda Tâmbar em mais um Momento Social com você. E hoje eu trago um tema importante que está todo mundo acompanhando, tem todo mundo falando isso, principalmente nas redes sociais, reclamando da alta dos preços no mercado. Realmente eles estão caros e estão caros para todo mundo. A gente vê pessoas de diferentes classes sociais reclamando desse preço, mas afinal, quem está ganhando com isso? Para falar sobre o tema, eu tenho aqui o especialista no assunto, Daniel Ornag. Seja bem-vindo e, por favor, pode se apresentar para o pessoal. Olá, bom dia Amanda, bom dia Carlinhos, muito obrigado pelo convite. Eu sou Daniel Ornag, contador, especialista em tributação, diretor da NTW Contabilidade, unidade de Maringá. Por que eu digo unidade de Maringá? Porque nós somos uma rede de escritórios contábeis com mais de 250 unidades em todo o Brasil e também uma unidade na cidade do Porto, em Portugal. Então, essa é a minha especialidade. Eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho a respeito desse assunto tão importante para todos nós. Sim, isso. E a sua especialidade até revela aí, dá um spoiler, né, da razão dessa alta. Por que está tão caro os alimentos, os produtos em geral e principalmente os alimentos, que é o que a gente mais sente, né? Porque é um item básico, né? Por que estão tão caros? Amanda, o que acontece hoje? Na verdade, quando nós falamos, né, de alta de preços ou de subfaturamento de preço, o que acontece? Nós precisamos olhar um pouco atrás disso, porque é uma conta básica, uma regra básica de economia. Se eu gasto mais do que eu arrecado, ou se eu gasto mais do que eu recebo, automaticamente isso vai chegar a um ponto da minha vida que eu vou ter ou um endividamento ou eu vou ter um problema com a minha despesa mensal. Então, o que acontece? Hoje, devido ao elevado gasto público, né, o alto número de gasto público que nós temos no país, acontece que isso acaba refletindo no consumidor, acaba refletindo para as pessoas que compram lá na ponta. Então, o que acontece? A elevada carga de tributários que nós temos no país, né, impostos subindo todos os meses, governo arrecadando, e infelizmente a gente arrecada muito e o que a gente vê não é essa arrecadação refletindo na baixa dos preços. Pelo contrário, ela reflete no aumento e o consumidor é que está pagando por esse aumento todos os meses, infelizmente. E quando a gente fala que esses gastos públicos estão aumentando e a gente está arcando com o valor, para onde esses gastos estão indo? Bom, o que acontece? Se o governo gasta além daquilo que arrecada, e na verdade o problema do nosso país não é a arrecadação, nós arrecadamos muito. O problema é o mau uso do dinheiro público, esse é o que acontece no país. Então, quando o dinheiro público que é arrecadado, ele é mal investido, ele é mal utilizado, realmente isso reflete para o consumidor final. Então, hoje o que nós vemos é um gasto exagerado, gastos supérfluos que o governo tem atribuído aí a muitas coisas que não são essenciais na vida do brasileiro, e isso acaba refletindo. E o interessante disso é que a gente ouve falar, ou que às vezes o governo passa essa imagem de que, né, o empresário ou o produtor, aquelas pessoas que produzem no país, elas, né, que estão erradas. Na verdade, elas não estão erradas. Quando a gente fala de aumento de preço, quem produz, quem fabrica, é o empreendedor, ele está apenas repassando aquilo que está chegando até ele. É impossível, as empresas hoje trabalham com uma margem muito apertada, essa margem tem reduzido a cada ano que passa. Por quê? Porque eles estão sobrecarregados de impostos, de taxas, e quando você vai fazer a formulação de um preço de um produto, de um item que você vai levar ao mercado, existe uma série de fatores. É a taxação de impostos, é a taxação da folha de pagamento, que hoje é um dos itens mais caros para um empresário, então tudo isso reflete no preço final. Não tem como o produtor ou o empresário assumir essa despesa e não repassar isso para o consumidor final.
Então, existe muitas coisas por trás da formação de um preço, até que ele chegue para o consumidor final de uma forma que muitas vezes as pessoas não entendem isso e acaba colocando a culpa no empresário, quando na verdade essa culpa não pode ser atribuída a ele. Exatamente, Daniel. Você tocou num assunto aí que a gente vê muito, né? Falar, a carne está cara, a culpa é do agricultor, a culpa é do criador de gado, o alface está cara, é por causa do agricultor. Gente, muitas vezes são pequenas famílias de agricultores, né? São pessoas comuns. E também voltando a falar dos empresários, que a culpa é dos empresários, a gente vê muito isso por aí. E não, na verdade, o empresário é aquele que emprega muita gente, né? Então, muito bom você ter reforçado isso, que o produto, o preço do produto é formulado principalmente com as taxações, né? Os tributos aí que vão para o governo, e, enfim, a gente sabe como está acontecendo as coisas, né? Exato. Tem um outro ponto também que é importante a gente salientar aqui, que, por exemplo, quando, por exemplo, você citou aqui a questão do alface ou da carne, existem algumas questões que até há pouco tempo a gente falava, vamos buscar o substituto daquele produto para que barateie um pouco mais o custo, do cidadão, daquele que vai lá no mercado fazer a compra. Porém, hoje, até os substitutos já estão caros, né? Nós temos um exemplo muito recente, que é a questão do ovo, né? Quantas e quantas famílias, nós mesmos, eu sou um consumidor de ovo, hoje para muitas pessoas já está um item caro. Então, por quê? Porque já tem aí especulações de taxações e de uma série de coisas que estão vindo sobre os produtores rurais, os pequenos produtores de ovos, e isso vai impactar e já está impactando com certeza na formação do preço para esse pessoal. Sim, e Daniel, tem uma questão também, quando ouvimos, né, recentemente falar se está caro não compra, tem outra questão, se a gente deixa de comprar um produto, a gente não deixa de pôr dinheiro no bolso do empresário, não é isso que acontece. São todas as famílias que estão sendo empregadas por aquela pessoa responsável pela marca, não é mesmo? Sim, a gente tem que analisar que a empresa ela tem uma questão social muito grande envolvida por trás dela. São muitas famílias que dependem daquele emprego, que sobrevivem daquele ganho que tem com aquela empresa. Então, um empresário, na verdade, muitas vezes a pessoa olha para a vida do empresário, acha que o empresário tem uma vida fácil, que tem uma vida de luxo, quando, na verdade, o empresário, uma grande parte, né, a gente atende empresas do Brasil inteiro, de norte a sul, e grande parte desses empresários trabalham de 6 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, né, se privando até muitas vezes do convívio da sua família para poder dar conta e atender todas as demandas da empresa. Então, ele não tem uma vida fácil. Nós, como empresários, não temos vida fácil. Pelo contrário, a gente tem uma dedicação muito grande, porque existem muitas pessoas, muitas famílias que dependem do sustento através desse emprego ou daquela renda que ele tem através da empresa. Então, o empresário, de forma alguma, ele é o vilão dessa história, né? Pelo contrário, ele tem se esforçado, ele tem se dedicado, e eu falo isso sem sombra de dúvidas pelo tamanho de empresas que a gente atende, pelo porte e vários nichos, não só supermercados, mas outros nichos também que a gente atende, a situação é a mesma. Cada dia mais as margens de lucro se achatando, a despesa aumentando e não tem como esse empresário assumir essa responsabilidade. Infelizmente, não tem. Mas também tem formas de você achar o enquadre certo do seu produto para diminuir essa taxação, certo? Daniel, eu gostaria que você deixasse para o pessoal o seu contato para que, se eventualmente alguém tiver interesse em saber mais sobre o assunto, entrar em contato com você. Perfeito. Eu acho que é importante, né, só ressaltando antes de passar o contato, uma questão muito importante para os empresários nessa questão. É planejamento. Se o empresário não se planejar, se ele não organizar tanto as suas questões tributárias quanto as questões financeiras da sua empresa, nós estamos aqui numa pré-fase de implantação da reforma tributária que vai mudar uma série de coisas. É um cenário ainda um tanto quanto obscuro, mas a gente precisa se organizar, o empresário precisa se planejar para poder enfrentar tudo isso que vem pela frente. Então, falando dos meus contatos, né, como eu disse, a gente representa aí uma rede de escritórios com mais de 250 unidades em todo o Brasil.
Nosso Instagram é @NTWMaringá e @NTWContabilidade. As pessoas que tiverem interesse, quiserem, né, falar um pouco mais sobre esse assunto, entender um pouco mais sobre essa questão de planejamento tributário, nós estamos à disposição aqui em Maringá. Tá certo, Daniel. Muito obrigada pela sua presença. Carlinhos, é com você.